Meu nome é Marcela e o que vou relatar aqui aconteceu comigo há pouco mais de um ano. Por muito tempo eu tive receio de contar essa história, achando que poderia ser apenas coisa da minha cabeça ou algum tipo de exagero da minha parte. Mas hoje, depois de tudo que vivi e principalmente depois que minha vida voltou ao normal, eu tenho certeza, o que aconteceu comigo foi real e carrega consigo um peso sobrenatural que ainda me dá calafrios. Tudo começou quando decidi comprar um carro. Era um sonho antigo, algo que eu sempre quis realizar, principalmente para facilitar minha rotina diária. Eu trabalhava longe de casa, precisava pegar 2 ônibus e ainda caminhar por mais de 15 minutos até chegar ao trabalho. A ideia de ter um carro próprio parecia perfeita. Não demorou muito até eu encontrar um anúncio que me chamou a atenção. Era um sedã prata, modelo 2014, bem conservado segundo o anúncio. O preço estava abaixo da média, o que me deixou desconfiada. Mas a aparência do carro e a conversa com o vendedor me convenceram. Ele disse que o antigo dono havia morrido e a família estava vendendo o carro para quitar dívidas. O vendedor parecia uma pessoa honesta, me mostrou os documentos, tudo parecia estar em ordem. Fiz a vistoria e realmente o carro estava impecável. Comprei o carro. No começo tudo foi alegria. Eu acordava mais tarde, chegava mais cedo em casa, podia ir onde quisesse com muito mais liberdade. Mas com o passar das semanas, algo começou a mudar. Primeiro, foram os problemas com minha saúde. Eu comecei a sentir um cansaço absurdo mesmo dormindo bem. Era como se algo estivesse sugando minha energia. Me sentia pesada e indisposta, e isso começou a afetar minha produtividade no trabalho. Depois vieram as doenças, gripe atrás de gripe, dores de cabeça constantes e um enjoo que não passava por nada. Fui a médicos, fiz exames, mas ninguém encontrava nada de errado. Comecei a desconfiar que o problema não era físico. Algo dentro de mim dizia que aquilo tudo estava ligado ao carro. Mas é claro que eu não queria acreditar nisso, seria loucura, certo? Achar que um carro pudesse estar me fazendo mal? Ainda assim, as coisas só pioravam. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com um homem de expressão dura, sempre dentro do carro, parado na garagem. Às vezes, ele apenas me olhava fixamente. Outras vezes gritava comigo, dizendo que o carro era dele. Eu acordava suando frio, o coração acelerado. Parecia tão real que por vezes eu me levantava e ia até a garagem para ver se o carro estava mesmo lá. E ele sempre estava, imóvel, silencioso, mas com uma presença estranha, pesada. Comecei a perceber que cada vez que eu entrava naquele carro, eu me sentia diferente. Era como se meus pensamentos ficassem negativos. Eu começava a lembrar de coisas ruins, sentia raiva sem motivo. Cheguei a discutir com minha mãe e com o meu namorado por coisas bobas. Eu estava mudando e ninguém parecia me reconhecer. Até que um dia, voltando do trabalho, parei no sinal vermelho e, de repente, senti um aperto no peito. Uma dor tão forte que achei que ia morrer ali mesmo. Fiquei tonta, com falta de ar. Assim que cheguei em casa, fui direto ao hospital. Mais exames, mas nenhuma resposta. Os médicos diziam que era estresse, mas eu sabia que era mais do que isso. Foi nesse momento que resolvi investigar o passado do carro. Voltei a falar com o vendedor, mas ele estava estranho, como se não quisesse mais se envolver. Consegui contato com um dos filhos do antigo dono, e foi aí que tudo se esclareceu. O homem que teve aquele carro antes de mim se chamava Olavo. Era conhecido por ser extremamente ganancioso, obcecado por dinheiro, bens materiais e status. Trabalhava dia e noite para comprar coisas, mas nunca era suficiente. Certa noite, voltando de uma viagem de negócios, teve um infarto fulminante dentro do próprio carro. Ele ficou horas lá dentro até ser encontrado. Segundo o filho, depois da morte do pai, coisas estranhas começaram a acontecer com a família. Todos tinham pesadelos, sentiam presenças estranhas na casa e ninguém mais queria ver o carro. Decidiram vender. Aquilo me arrepiou. Era como se a obsessão daquele homem tivesse ficado impregnada no veículo. Como se o espírito dele ainda não tivesse ido embora. E eu, sem saber, estava dormindo, comendo, vivendo ao lado dessa energia. Decidi vender o carro imediatamente. Coloquei o anúncio no mesmo site onde eu comprei e, curiosamente, em menos de 24 horas, apareceu um comprador.
Um homem que nem quis saber muito sobre o histórico, apenas veio, pagou e levou. Me senti aliviada, mas também com um pouco de culpa por estar repassando aquilo. Nos dias seguintes, algo inacreditável aconteceu. Minha saúde melhorou, o cansaço foi desaparecendo, as dores de cabeça pararam, os pesadelos sumiram. Era como se eu tivesse me libertado de uma prisão invisível. Meus relacionamentos melhoraram, minha disposição voltou e minha vida, pouco a pouco, retomou a normalidade. Hoje, quando passo por carros parecidos com aquele, sinto um arrepio. Não sei o que aconteceu com o novo dono. Espero de coração que ele esteja bem. Mas uma coisa eu aprendi: nem tudo o que é barato vale a pena. Às vezes, algo pode estar carregando mais do que apenas a poeira do tempo. Pode estar trazendo junto memórias, energias e até presenças que não querem ir embora. Meu nome é Eduardo, e o que vou relatar agora não é apenas um aviso, é quase um pedido de alerta. Nunca fui uma pessoa que acreditava em coisas sobrenaturais. Sempre fui o tipo de cara racional, daqueles que precisa de provas, evidências, explicações lógicas. Mas depois do que vivi, precisei repensar tudo que julgava ser verdade sobre o mundo invisível que nos cerca. Tudo começou quando comprei um carro usado. Era um sedã preto, modelo de luxo, aparentemente bem conservado e com um preço abaixo do valor de mercado. O anúncio parecia bom demais para ser verdade. O antigo dono dizia que precisava vender com urgência porque iria se mudar para fora do país. Fiz o test drive, tudo funcionava perfeitamente. Nada parecia fora do lugar. Assinei os papéis e levei o carro para casa no mesmo dia. Mal sabia eu que aquele seria o início de uma das piores fases da minha vida. Nos primeiros dias, tudo correu normalmente, mas em menos de uma semana comecei a me sentir estranho. Uma fadiga constante tomou conta do meu corpo. Eu acordava já cansado, sem energia. Meus olhos ardiam, a cabeça pesava, e havia uma sensação constante de opressão no peito, como se algo estivesse me sufocando aos poucos. Pensei que fosse estresse do trabalho ou algum tipo de virose. Procurei médicos, fiz exames e nada. Todos os resultados estavam normais. Além disso, comecei a ter pesadelos recorrentes. Sempre envolviam acidentes de carro. Em um deles, eu via um homem batendo a cabeça no volante e ficando imóvel, com os olhos abertos. Em outro, era uma mulher gritando dentro do veículo enquanto o carro rodopiava na pista. Em todos, eu era apenas um espectador, mas sentia uma angústia indescritível. Eram sonhos que me faziam acordar suando, com o coração acelerado. Com o tempo, esses pesadelos passaram a ser acompanhados de pequenas ocorrências estranhas. O rádio do carro ligava sozinho, sempre tocando a mesma estação. Uma rádio que, depois descobri, estava fora do ar há anos. O ar-condicionado às vezes ligava no máximo, mesmo quando eu não o acionava. Certa vez, o carro travou todas as portas sozinho, comigo dentro, e só destravou minutos depois, como se tivesse vontade própria. Mas o pior ainda estava por vir. Numa noite de sexta-feira, voltando do trabalho, peguei um trecho de estrada deserto. Estava chovendo fraco, e eu seguia com a atenção redobrada. Foi quando, do nada, senti o volante endurecer e o freio não responder. O carro derrapou de maneira estranha, como se uma força o tivesse empurrado. Capotei 3 vezes. Quando o carro parou, caído na lateral da estrada, tudo ficou em silêncio. Eu estava de cabeça para baixo, com o sangue escorrendo do supercílio, o corpo doendo inteiro, mas algo me chamou mais atenção do que a dor. Por um instante, vi uma sombra sentada no banco do passageiro. Era nítida. Alguém ou alguma coisa estava ali, imóvel, me encarando. Pisquei várias vezes, o sangue nublando minha visão, e a figura sumiu. Fui levado ao hospital com escoriações e uma costela fraturada. Sobrevivi, mas a partir daquele momento, minha desconfiança virou obsessão. Comecei a pesquisar sobre o histórico do carro. Fui atrás do antigo proprietário, mas ele havia de fato se mudado. Restou-me buscar nos registros do Detran e em fóruns de acidentes automobilísticos. E foi aí que descobri a verdade. Aquele carro já havia se envolvido em 2 acidentes anteriores ao meu. No primeiro, há cerca de 3 anos, um homem infartou ao volante e morreu antes de colidir. No segundo,
Uma mulher perdeu o controle e caiu em uma ribanheça. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu dias depois no hospital. Ambos os acidentes tinham algo em comum. Ocorreram em circunstâncias aparentemente normais, sem falha mecânica ou imprudência evidente. O que me deixou mais perplexo foi que, em ambos os casos, os sobreviventes, quando existiam, relatavam coisas semelhantes às que eu vivi. Sensação de presença no carro, rádios ligando sozinhos, cansaço inexplicável e o sentimento constante de que algo estava errado, mas não sabiam dizer exatamente o que. Voltei ao local onde comprei o carro e questionei o vendedor. Ele hesitou, gaguejou e por fim admitiu que o carro havia passado por momentos difíceis, mas jurou que não sabia mais nada. Fiquei revoltado. Senti que tinha comprado uma maldição com rodas. Decidi vender o carro, não para outra pessoa desavisada. Entrei em contato com uma empresa de desmanche, expliquei superficialmente que o veículo não estava me fazendo bem e o deixei lá. Voltei para casa de táxi, como se tivesse me livrado de um fardo de 1000 quilos. Nos dias que se seguiram, a melhora foi visível. Meus sonhos cessaram, o cansaço foi embora. Voltei a ter disposição, vontade de viver, apetite. Era como se aquela presença tivesse ficado presa no carro, alimentando-se lentamente de mim. Hoje, ao ver um carro idêntico ao que tive, meu corpo estremece. Não sei explicar o que havia ali. Uma alma presa? Uma energia impregnada pelos traumas vividos? Não sei. Só sei que aquilo quase me matou. E se estou vivo para contar, é porque algo ou alguém me deu uma segunda chance. Se você está pensando em comprar um carro usado, preste atenção aos sinais. Às vezes, não são apenas problemas mecânicos que precisam de revisão. Há marcas que o tempo não apaga e há coisas que não podem ser vistas a olho nu. E essa é a minha história. Depois de ouvir esses relatos impressionantes, é impossível não refletir sobre o quanto objetos que carregam histórias trágicas podem influenciar nossa vida de forma silenciosa e sombria. Às vezes, aquilo que parece ser apenas um bem material, como um carro usado, uma roupa ou uma mobília, pode estar impregnado por energias que não compreendemos. A ciência pode até não conseguir explicar, mas milhares de pessoas ao redor do mundo relatam sentir mudanças físicas, emocionais e espirituais após adquirirem algo de segunda mão com um passado carregado. A história do Eduardo nos mostra que o acaso nem sempre é tão aleatório quanto parece. Coincidência ou não, 3 acidentes fatais no mesmo carro são mais do que o suficiente para levantar questionamentos. Será que a dor e a morte deixam rastros invisíveis? Será que objetos podem absorver as tragédias e continuar a influenciar o destino de quem os possui? No fim, o que fica é o alerta. Não subestime a energia das coisas ao seu redor. Nem tudo que é barato vale o preço que você pode pagar mais tarde. Se você já passou por algo parecido, viveu uma experiência paranormal ou conhece alguém que tenha enfrentado um mistério sobrenatural, envie o seu relato para o e-mail que está na descrição deste vídeo. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Nos vemos em breve, em mais um episódio sombrio do Mistérios do Além.